Para a sexta lição, intérprete leva cristão para uma sala muito escura, onde ele vê um homem trancado em uma jaula de ferro. O homem preso está triste, com os olhos baixos e as mãos cruzadas. Ele suspira como se seu coração estivesse partido. Desta vez, intérprete não explica abertamente o significado da lição a cristão, mas o encoraja a falar com o homem. Cristão passa a conversar com o homem e este lhe explica que já foi um crente, e que buscava a cidade celestial, mas que agora está em desespero, e que não pode sair. Cristão então pergunta o que aconteceu com ele para que estivesse naquela situação. O homem responde que falhou em vigiar e ser sóbrio, que pecou contra Deus, entristeceu o espírito e, ao provocar a ira de Deus, foi abandonado. Disse que agora tem o coração endurecido e que por isso não pode arrepender-se. Ao ouvir isso, Cristão pergunta para intérprete se há esperança para esse homem. Intérprete então diz para Cristão perguntar ao próprio homem. O homem responde que não há esperança, que ele pecou contra o Espírito Santo, que desprezou a cruz do Senhor e pecou contra o sangue de Cristo. Por causa disso, perdi todas as promessas e agora há apenas a ameaça do julgamento. Então o cristão pergunta o motivo dele ter feito tudo isso. E o homem responde que fez pelos prazeres, riquezas e lucros deste mundo. Que prometeu a si mesmo que iria se deleitar nestas coisas, mas que agora tudo isso se voltou contra ele. Nesse momento, Cristão pergunta se ele agora poderia arrepender-se. Ele então responde que Deus negou a ele o arrependimento, e que o colocou naquela jaula, onde nenhuma pessoa pode soltá-lo, restando a ele apenas o desespero. Então o intérprete diz a Cristão para que ele lembre da situação deste homem, e que o que aconteceu a este homem sirva de lição para Cristão, para o resto de sua vida. Cristão apenas responde que a situação deste homem é terrível e pede a Deus que o ajude a vigiar, ser sóbrio e orar, para que não aconteça com ele o mesmo. Este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Lucas capítulo 8, versículos 11 ao 14. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41.